E a gente vai falar agora sobre, falando em educação, né, uma história inspiradora que vem chamando a atenção de todo mundo, principalmente nas redes sociais. O filho de um pedreiro e de uma empregada doméstica, um estudante de Salvador, emocionou o nosso país ao conquistar a primeira colocação em medicina na USP, a Universidade de São Paulo, que é uma das mais concorridas do país. Em um vídeo publicado nas redes, ele compartilhou o momento em que descobriu o que passou na instituição. O vídeo, claro, viralizou. Vamos ver. Vamos ver o resultado agora. Medicina, cadê medicina? Medicina. Aqui. Medicina USP. Passei. Muito bom. Para a gente dar um tempo aqui nas notícias políticas, recebemos aqui no radar o próprio Wesley de Jesus Batista, futuro doutor, que passou em primeiro lugar no curso de medicina. Vai conversar com a gente a partir de agora ao vivo. Wesley, primeiro, parabéns pela sua conquista. Obrigada por trazer um pouquinho, dividir o que foi essa jornada até agora, né? Tá todo mundo te procurando, querendo te ouvir nos jornais e tudo mais. Queria que você começasse contando um pouquinho sobre esse seu desejo pela medicina. Quando surgiu, quais os principais desafios também que você acabou enfrentando para manter os estudos. Bem-vindo, viu? Parabéns. Obrigado, bom dia. Agradeço o convite. Então, a minha história, né, com o desejo que surgiu para fazer medicina, surgiu ainda criança. Eu tenho um problema respiratório crônico e, quando eu era menor, por mais que eu fizesse um tratamento medicamentoso em casa, esse tratamento muitas vezes era ineficiente e eu tinha que procurar uma unidade hospitalar para poder ser internado, para poder ser hospitalizado mesmo. E, a partir daquele momento, né, eu comecei a ter um pouco mais de contato com as equipes de saúde, né, eu via os profissionais passando de um lado para o outro, de jaleco branco, e eu comecei a me encantar com a profissão, né? E aí foi nascendo um desejo ardente no meu coração e a partir disso eu comecei a me vislumbrar no futuro, um futuro médico. Então, foi vivendo o atendimento no SUS que você começou a sentir essa vontade, essa inspiração para fazer a medicina. Que escola que você estava agora em Salvador na formação final e qual que era a reação dos professores quando você contava que queria prestar um curso tão concorrido, né, de extrema dificuldade, até para quem tem acesso aos melhores recursos? Eu estudava no Colégio Estadual Ana Bernardes, aqui na região de Cajazeiras, que é o maior bairro da América Latina, né? E eu já tinha, né, conversado com os professores e até então eu não tinha nenhum exemplo assim claro, nunca tinha visto nenhum colega, nesse sentido, né, de ter passado na faculdade, principalmente de medicina, nem aqui no meu estado, nem em lugar nenhum. E eu conversava com eles, né, e falando, não, eu tenho um desejo de fazer medicina. E eles já antecipavam, né, falando para mim que seria um pouco árduo, né, que a batalha seria grande, que eu teria que me dedicar bastante aos estudos, além do que eu já estava me dedicando. E eu também não me deixei, né, pestanejar em relação né, eu não vou passar e tal. Eu me organizei, né, para que eu pudesse ter a melhor preparação possível, claro, com muitas limitações, muitas barreiras, mas eu entendia que essas barreiras elas tinham uma função diferente, né, do que normalmente elas apresentam na vida do ser humano. Eu entendia que era um combustível, um incentivo maior para que eu pudesse correr atrás do meu sonho, do meu grande objetivo. E dessa forma eu fiz e consegui lograr isso no final. Como é que você se organizou para enfrentar esses desafios? Assim, o que foi mais difícil nessa organização? Quais as faltas de recursos que pesaram mais? E como é que você fez disso, como disse, um desafio a ser enfrentado? Eu nunca tive condições, né, reais para poder, por exemplo, pagar por um cursinho. Cursinhos de qualidade eles costumam ser bem caros. Então, eu tinha que usar os recursos que estavam ao meu alcance, livros que eram doados, apostilas doadas, material gratuito também, aulas gratuitas no YouTube, eu lançava muito mão disso, para poder me preparar. E eu tinha organizado um cronograma de estudos, né, com os conteúdos para ser estudados. Eu sabia que o Enem, né, que foi a prova que eu fiz, era uma prova que cobrava assuntos de todo o ensino médio, e eu tinha que me preparar com todos esses assuntos. Era muita coisa, mas eu organizei o meu cronograma com todas as matérias e organizei de forma crescente, né? Do mais fácil até o mais difícil. E eu ia tentando tapar as lacunas que ficaram durante o meu ensino médio. Como eu falei, né, eu vim da realidade do ensino público,
Só que o ensino muitas vezes ele é defasado, né? Em vários momentos. E eu teria que me preparar com assuntos que eu não tivesse visto ainda no ensino médio, durante o meu período regular na escola, e também revisitar alguns assuntos que já tinha visto, só que caíram na memória do esquecimento. Então, de qualquer forma, eu tive que meio que zerar, né, minha preparação do zero e entender, principalmente, né, e ter humildade suficiente para entender que, por mais que eu já tivesse estudado algum assunto anteriormente, eu teria que revisitar esse assunto para poder consolidar de fato e dominar aquele conteúdo. E você conseguia E aí eu tinha encontrar. uma rotina. Desculpa, Wesley, pode continuar. Certo. Eu tinha uma rotina, né, massiva, assim, de acordar cedo, né, para poder conseguir manter esse cronogramas em dias, né? E, perdão, eu tinha que acordar cedo, 5 da manhã, e eu começava a estudar, e eu tinha uma métrica por dia, tinha que estudar determinados assuntos durante o dia, para poder conseguir, na verdade, contemplar todo o assunto, né, que estava previsto por dia, daquele cronograma, e assim foi durante todo o tempo, eu me preparei dessa forma, muitas vezes eu dormia tarde, né, às vezes dormia com o rosto também sobre os livros, minha mãe me acordava no dia seguinte para poder acordar e voltar para a rotina dura de novo, mas agora eu vejo que tudo isso valeu a pena, tudo isso está sendo recompensador. E você encontrou bastante material disponível na internet que te ajudou nessa organização? Você teve alguma figura, alguém que te ajudou também nisso? Eu me preparei basicamente dos materiais gratuitos, né, que tinha as aulas que tinha gratuito, e eu lembro de uma professora que eu tinha no ensino médio, né, o nome dela é a professora Kátia Valentina Góes, ela era minha professora de redação em língua portuguesa, e eu lembro que eu conversava muito com ela, eu falava muito dessa questão dos estudos, da educação, e falava do meu sonho também, e cobrava muito em relação a querer aprender, né, produzia muitas redações ali, às vezes eu ia em horários que não era da minha aula com ela na escola, para poder pedir a ela ajuda, né, para poder corrigir um texto que eu tinha feito, me mostrar o que tinha errado, que podia melhorar no meu texto, para ela avaliar mesmo e me dar o feedback necessário para que eu pudesse, né, me diagnosticar e saber se eu estava indo no caminho certo. Viva a professora Kátia, hein? Já fica a nossa homenagem também a essas professoras que fazem toda a diferença. Wesley, para terminar, o que você espera do curso, da sua experiência como médico? Já tem alguma especialidade que você pensa? O que você deseja mais conquistar nessa trajetória de vida profissional? Eu, né, tenho a convicção agora que eu já fui aprovado, né? A parte mais difícil já foi, que foi o vestibular, mas o futuro é um pouco nebuloso, né? Por isso eu iniciei uma vaquinha para poder me ajudar na parte financeira, né? Angariar recursos financeiros para poder eu conseguir ir para São Paulo, me estabelecer em São Paulo e voltar formado médico de lá. Mas as minhas expectativas elas estão muito altas, até maiores, né, do que eu imaginava que elas pudessem estar. Muita gente tem me mandado mensagem, muita gente tem me apoiado, me incentivado, colaborado, muitas mensagens carinhosas, tenho recebido milhares de mensagens, todos os meios de comunicação possíveis. Eu não consegui responder todo mundo ainda, porque realmente é muita coisa, muita mensagem, e eu não estou conseguindo assimilar tudo que está acontecendo ainda. Está tendo uma abrangência assim a nível internacional isso. Muito bom e merecido. Wesley de Jesus Batista, futuro doutor, que passou em primeiro lugar no curso de medicina para a Universidade aqui de São Paulo. Veio da educação pública, da Bahia. Um beijão para você, parabéns e boa sorte no curso e na vida aqui em São Paulo. Muito obrigado. Eu queria só fazer um adendo. Tem muita gente procurando, né, me perguntando como é que pode fazer para poder me acompanhar, para poder me auxiliar de alguma forma. Eu tenho um perfil no Instagram que é Wesley com W final Y ponto Batista com dois Is. E por lá todas as informações elas são colocadas, tem também as informações relativas à minha vaquinha. E quem tiver com alguma dúvida também, quiser acompanhar também a minha nova trajetória, né, essa nova etapa da minha vida, pode me seguir e me mandar mensagem por lá que assim que eu conseguir eu respondo. Tá bom, Wesley, obrigada, viu? Um beijo para você. Até mais, boa sorte. Obrigado. Até mais.